Olá para você que me acompanha aqui no canal. Hoje a gente vai analisar o filme Conclave de 2024. Um dos rituais mais antigos e secretos da humanidade acontece no Vaticano e mais precisamente na Capela Sistina, a eleição de um novo Papa. Seja pela morte ou pela renúncia do líder da Igreja Católica Apostólica Romana, essa votação define quem seguirá como principal personalidade política e espiritual da Santa Sé. E o nome que se dá a essa eleição é justamente o título do filme, Conclave. Habemus Papam. O ritual do conclave existe desde 1276 e foi instituído pelo Papa Gregório X depois da demora exagerada que representou a sucessão do Papa Clemente IV. Acredite se quiser, foram 1006 dias em que a Igreja ficou sem um líder eleito naquela ocasião. As regras específicas da eleição já mudaram algumas vezes de lá para cá, mas alguns princípios se mantêm, como o sigilo e o isolamento dos cardeais durante o processo. O último conclave aconteceu entre os dias 12 e 13 de março de 2013, ocasião no qual o Papa Francisco foi eleito após 5 rodadas de votação. Mas é evidente que um procedimento como esse também possui os seus lobbies, arranjos e, por que não dizer, traições. Afinal de contas, são questões que envolvem muito poder e interesses divergentes dos líderes de uma das maiores instituições do planeta. Foi isso que inspirou o escritor britânico Robert Harris a escrever um livro lançado em 2016 que serve de base para o roteiro do filme. E tudo começa com a morte do Papa em exercício. He is with God. O cardeal responsável pela convocação do conclave é Thomas Lawrence, um sacerdote de origem britânica. É ele quem vai conduzir o espectador ao longo do filme, costurando os acontecimentos que envolvem cada um dos principais atores da disputa. Desde o início, 4 candidatos são considerados como favoritos. O norte-americano Aldo Bellini, de perfil liberal e alinhado com o Papa recém-falecido, o nigeriano Joshua Adeyemi, um social-conservador, o canadense Joseph Tremblay, de perfil moderado, e o italiano Goffredo Tedesco, que é um tradicionalista radical. Perfis divergentes que vão entrar em choque rapidamente, tão logo o colégio eleitoral esteja reunido atrás dos muros do Vaticano. E o corpo do falecido Papa sequer tinha sido velado quando as primeiras conversas de bastidores começaram a circular. Janusz Wozniak, uma espécie de assessor papal, afirma que o Santo Padre tinha exigido a renúncia do cardeal Tremblay no dia da sua morte, fato que ele nega. Paralelamente a isso, o cardeal Bellini começa a articular com os seus colegas uma maneira de prevenir o italiano Tedesco de vencer a eleição. E para aumentar ainda mais a temperatura da situação, um candidato desconhecido surpreende a todos com a sua chegada. He was never on our list, Eminence. He says he was created in pectore. Oh, no, and he has to be an imposter, surely. Well, that's what I thought, Eminence. But Archbishop Mandolf has spoken to him and thinks not. Parece irônico afirmar isso de um filme que aborda a sucessão papal, mas Conclave é um suspense dramático ou, para ser ainda mais específico, um thriller. A primeira cena já é do nosso protagonista andando esbaforido pela rua, com pressa, inquieto, sabendo do peso que recairia sobre ele a partir dali. No leito de morte papal paira uma atmosfera pesada e a tensão só vai crescendo à medida que a história avança. Não é um processo simples e nem tranquilo. É impossível apontar com clareza quem são os grandes vilões da história, porque todos parecem embriagados por aquela atmosfera. Aqueles homens, mortais como todos os outros, estão jogando um jogo de poder e interesses com reflexos na vida de milhões de pessoas ao redor do planeta. O que os diferencia naquele momento não são as suas virtudes, e sim os projetos pessoais de atuação política dentro da igreja. Mas a sede pelo posto é uma característica comum a todos. A notável exceção fica por conta do cardeal
cardeal Lawrence, o nosso protagonista, que tenta garantir uma sucessão ágil, equilibrada e sem escândalos. Ele não articula para receber nenhum tipo de voto, não tem a pretensão de se tornar papa. Desde o início, ele se coloca como alguém que não possui essa sede explícita de poder, e exatamente por isso cria uma empatia singular com o público. Conforme a história avança, o ambiente de confinamento ferve e a tensão provoca discussões, fomenta denúncias e revela até mesmo escândalos envolvendo a irmã Shanumi, uma freira recentemente transferida da Nigéria para o Vaticano. E isso abre caminho para que o espectador seja apresentado à irmã Agnes, uma religiosa mais experiente que já conhece a fundo aquele ambiente. E por ser alguém que não possui a ambição do cargo, é dela a responsabilidade de tentar trazer o grupo de volta para a realidade. De forma corajosa e numa das cenas mais marcantes do filme, ela expõe detalhes de como os bastidores da igreja pareciam mais um ringue de corrupção e egoísmo do que qualquer outra coisa. Eminences, although we sisters are supposed to be invisible, God has nevertheless given us eyes and ears. I know what prompted the dean of the college to enter the Holy Father's rooms. Eu confesso que gosto bastante da abordagem proposta pelo diretor Edward Berger, que já tinha se destacado em 2022 com o excepcional Nada de Novo no Front. Ele conseguiu transformar uma reunião hermética, da qual poucas pessoas já tiveram a oportunidade de presenciar, em um conflito dinâmico e narrativamente eficiente. O espectador nunca fica totalmente satisfeito com as pistas entregues pela história, porque os personagens possuem uma profundidade rica e bem posicionada que os coloca em um mesmo patamar de desconfiança. O cardeal Lawrence e a irmã Agnes são os personagens de maior conexão com o público por deixarem transparecer uma certa distância dos conchavos, mas nem por isso estão imunes às atitudes questionáveis. O Lawrence, por exemplo, sai do protocolo em alguns momentos-chave. Na quebra do isolamento comunicacional, quando ele entra em contato com o mundo exterior, e na violação do quarto do falecido Papa, quando ele procura respostas para parte de suas dúvidas. Já a irmã Agnes tenta contemporizar a situação da irmã Shanumi, e por pouco não desafia a ordem hierárquica em uma conversa com o Lawrence. Talvez o elemento que facilite a vida do roteirista Peter Straugh seja o aspecto sigiloso do conclave. Uma vez que não existe uma campanha eleitoral, pelo menos nos moldes que a gente conhece no mundo ocidental, para a definição de um novo presidente, por exemplo, o cinismo e a hipocrisia acabam sendo os ativos de maior abundância na sucessão papal. Mas claro que, além disso, existe uma habilidade narrativa ímpar do diretor na condução das cenas. Os pontos de virada, a caracterização dos personagens, a trilha sonora e a escolha dos planos são muito redondos, responsáveis por manter a atenção do público em alta até o momento final. E olha que aqui nós falamos de um filme no qual os principais eventos dramáticos são, quase na totalidade, diálogos inflamados. Se guardiamo la patria della nostra Santa Madre Romana Chiesa, noi la vediamo ormai punteggiata da minareti, moschee, del profeta Maometto. You should be ashamed. Ashamed. We should all be ashamed. A academia decidiu instituir, a partir da cerimônia que vai se realizar em 2026, uma nova categoria para o Oscar para os diretores de elenco. E na minha opinião, esse filme é um grande exemplo de como um elenco bem escolhido é determinante para a qualidade final do projeto. Reparem como existe uma unidade no balanceamento dos personagens, tanto em termos de caracterização como de qualidade artística. Quem vai diferenciar eles é o roteiro e a direção, mas as peças escolhidas para cada posição estão perfeitas. O cardeal Tedesco, que é mais incisivo e falador, foi interpretado pelo italiano Sergio Castellitto. O cardeal Adeyemi, que passa por uma grave provação interna e por isso é psicologicamente exigido, teve Lucian M. Samati como o ator escalado. O enigmático cardeal Benítez foi vivido por Carlos Dias.
um ator estreante em longas-metragens. O Cardeal Tremblay, sobre quem paira uma dúvida desde o início, teve o veterano John Lithgow escolhido. Anteriormente, ele foi indicado 2 vezes pela Academia ao Oscar de melhor ator coadjuvante, em 1982 por O Mundo Segundo Garp e em 1983 por Laços de Ternura. O Cardeal Bellini é mais pragmático e tem como rosto Stanley Tucci, que também já foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante no ano de 2009 pelo filme Um Olhar do Paraíso. Perceba como todos esses nomes que eu falei até agora são super qualificados, mas não estão à altura do protagonista Ralph Fiennes. Dono de uma longeva e vitoriosa carreira, o ator inglês já marcou presença tanto em obras de alto apelo popular, como em produções aclamadas pela crítica e pela temporada de prêmios. Merecidamente, ele foi indicado pela 3ª vez ao Oscar por esse trabalho, sendo que as outras 2 foram em 1993 como coadjuvante por A Lista de Schindler e em 1996 como protagonista da superprodução O Paciente Inglês. Seems the Holy Father was spying on all of us. He didn't trust anyone. Where did you get this? He broke the seals. Em um elenco quase 100% masculino, fica o registro da atuação marcante de Isabella Rossellini, que rouba a cena em momentos específicos e por isso mesmo foi reconhecida com uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Voltando cerca de 20 anos no tempo, eu diria que esse filme seria um dos grandes concorrentes ao prêmio principal da Academia. Além da excelência de produção e do peso do elenco, a temática tem ampla aceitação internacional. Após um lançamento muito bem sucedido no Festival de Toronto de 2024, ele recebeu críticas positivas em abundância e ainda teve uma arrecadação considerável nas bilheterias, algo cada vez mais raro em projetos dessa natureza. O cineasta norte-americano Alexander Payne chegou a afirmar o seguinte após ter assistido à obra. Abre aspas. Você simplesmente não consegue acreditar como isso é fascinante, engraçado e cheio de suspense e tão bem escalado e bem atuado. Berger tem a qualidade milagrosa de fazer algo que você nunca esquece que é um filme, mas ao mesmo tempo é como se você estivesse realmente lá. Fecha aspas. Foram 8 indicações recebidas pelo filme no Oscar, um número bastante considerável que só teve o gosto amargo de ter deixado de fora o diretor Edward Berger. Algumas lideranças da Igreja Católica naturalmente não gostaram de aspectos da história e, sobretudo, do seu final. Eu não vou revelar exatamente o que acontece para não estragar a surpresa, mas eu posso adiantar que eu gostei bastante do desfecho por ser inesperado, provocativo e capaz de tirar o espectador da sua zona de conforto. Eu adoro quando um filme faz a pessoa sair da sessão pensando sobre o que ela acabou de assistir. What is it? It wasn't the outcome I expected. No, but it's wonderful all the same. Conclave é aquela típica produção que se garante com os aspectos mais elementares do cinema. Excelente roteiro, atuações bem acertadas, direção caprichada e uma história de impacto capaz de prender genuinamente a atenção do espectador. Certamente um dos grandes filmes de 2024 e que merece estar na lista dos melhores do ano. Please, no more investigations. I think we've had enough secrets. Let God's will be done. E agora eu gostaria de saber a sua opinião sobre Conclave. O que você acha daquele final, hein? Você ficou surpreso? Você gostou ou não do desfecho da história? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, aqui embaixo. E aproveite para dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Também confira o nosso programa de membros que te dá direito a vantagens exclusivas. A gente segue analisando todos os filmes indicados ao Oscar na categoria principal e o próximo vídeo vai ser sobre Anora, o grande vencedor da Palma de Ouro em Cannes. E no dia 2 de março eu espero você aqui no canal para aquela cobertura do Oscar especial e ao vivo que você já está acostumado a acompanhar com a gente. Até lá!